Olá. Dando continuidade, então, ao nosso curso Trabalho, Dimensões e Perspectivas, hoje vamos, no módulo 6, nós vamos falar sobre o trabalho e relações de gênero. Antes de nós falarmos das relações de gênero propriamente ditas, né, é importante que nós revisemos alguns conceitos. Quando falamos de identidade de gênero, né, identidade de gênero, a pessoa pode se identificar, sentir-se como mulher, homem ou transgênero. A expressão de gênero é a forma como a pessoa se mostra socialmente, né? Se está mais identificada com o gênero feminino, masculino ou andrógeno, né? E a forma que a pessoa se mostra, se veste, age. Orientação sexual, se a pessoa sente atração emocional, afetiva, sexual por pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto ou de ambos os sexos. Temos que falar também das barreiras que nós enfrentamos, né? Nós vivemos numa sociedade machista, misógina, que muito se avançou nesse aspecto, mas ainda temos muitas coisas para melhorar enquanto sociedade. Tem a violência de gênero contra as mulheres homossexuais, transgênero, né? Que é a violência física, psicológica, moral, sexual e patrimonial, tanto que a violência de gênero é tão presente que teve que se criar uma lei específica, né? A Lei Maria da Penha, para que se pudesse coibir, combater essas violências de gênero, né? Então, todas as ações feitas nesse sentido visam melhorar essa situação, né? Também se tem muitos questionamentos quanto à capacidade feminina da capacidade feminina de desempenhar determinadas funções, tarefas, né? Muitos dizem, essa função não é para mulher, vai masculinizar demais, só tem homens, né? Mas a capacidade independe, né, da orientação sexual, da identidade de gênero, da expressão de gênero, né? São questões cognitivas, né, que nada tem a ver com essas outras questões. Preconceito, discriminação, né? Um dia desses eu estava vendo uma entrevista com uma mulher, uma piloto de avião, né? E que, ao mesmo tempo em que muitas pessoas exaltam de uma forma exagerada, uma mulher comandante do avião, outros também, não, vou descer desse avião, não quero viajar porque é uma mulher no comando, né? Então, tem várias situações. Não é encarada como uma coisa comum, uma coisa cotidiana. Ou é feita uma super exaltação, como se fosse uma coisa absurda, fora do comum, uma coisa extraordinária, ou no sentido pejorativo, né? Então, a questão da mulher, muitas vezes, essa opressão, essa discriminação, estava inclusive na lei. Afinal, né, a lei é baseada nos costumes de uma sociedade, né? E se nós formos ver o primeiro Código Civil brasileiro, de 1º de janeiro de 1916, hoje, 105 anos depois, né, é inadmissível algumas coisas que a gente vê que estavam escritas que eram lei, né? Por exemplo, no artigo 6, que considerava, entre outro rol de outras pessoas, outras situações, que eram relativamente incapazes as mulheres casadas, né, enquanto subsistir a sociedade conjugal. Então, enquanto estivessem casadas, né? Então, é uma questão muito discriminatória, que colocava a mulher num papel totalmente alheia às decisões, a tudo que ela pudesse ter de autonomia, né? Tem que ter alguém para responder por ela, no caso, né? No artigo 240, né, que a mulher assumiria pelo casamento os apelidos ou sobrenomes do marido, né, a condição de sua companheira, consorte e auxiliar nos encargos da família, né? A sombra de alguém, né? Então, além de ela assumir o nome do esposo, ela é uma auxiliar nos encargos da família, ela não tem
protagonismo, não tem papel principal, né? E no artigo 242, entre outras coisas, a mulher não podia exercer a profissão sem a autorização do marido, né? Felizmente, essa situação mudou, né? Mas, por mais que tenha mudado na lei, também é importante mudar a cultura, mudar a mentalidade das pessoas, o que não é tão simples e tão fácil, e nem de um dia para o outro, e nem parece que, por vezes, 100 anos são suficientes para isso, né? É uma busca contínua de direitos, é uma luta por se estabelecerem normas, regras que visem proporcionar a igualdade entre homens e mulheres. Muitas coisas mudaram e até ter sido elaborado, até ter sido feito o segundo Código Civil do Brasil, temos dois até hoje, né? O de 1916 e depois o de 2002, muitas leis, muitos decretos, emendas vieram para melhorar um pouco essa situação, atualizar, trazer de uma forma mais equitativa, de uma forma mais justa, né? Se nós formos ver o Estatuto da Mulher Casada, que é de 1962, né, nós podemos ver que foi tirado o inciso que incluía que as mulheres eram relativamente incapazes. No Código de 1916, constatavam os maiores de 16 e menores de 21 anos, os pródigos, os silvícolas e as mulheres casadas, né? Aí as mulheres casadas saíram desse rol. No artigo 240, a modificação no caput do artigo, né? Que a mulher assume com o casamento os sobrenomes do marido e a condição de sua companheira, consorte e colaboradora nos encargos da família, cumprindo-lhe velar pela direção material e moral desta. Não podemos dizer que foi um grande avanço, que foi uma mudança significativa, né? Mas já melhorou um pouco o texto, né? Pelo menos tirou a questão de auxiliar para colaboradora, né? Ficou um pouco, não ficou talvez bem elaborado, mas já deu uma melhorada. No artigo 242, também, quando lá no Código de 1916 se falava que as mulheres casadas, para exercerem a profissão, teriam que ter autorização do marido, né? Elas já não constam mais nesses itens, né? Nesses incisos que tratavam das proibições da mulher, né? Especialmente da mulher casada. Um grande marco foi o Código Civil de 10 de janeiro de 2002. Desde 1916 até 2002, todo esse período, né? Muitas vezes se tentou reformular o Código Civil, mas se foi adiando, algumas, conforme já dito, né, algumas leis, alguns decretos foram sendo feitos, algumas emendas, né, para corrigir essas questões legais, né, que a lei tem que se adequar com os costumes e tem que evoluir à medida que a sociedade vai modificando seus conceitos, né? Então, o grande avanço do Código Civil de 2002 é que, no artigo 1565, que fala que, pelo casamento, o homem e a mulher assumem mutuamente a condição de consortes. Agora ficou bom, né? Se nós vamos aliar a questão do artigo 240, né? Que a mulher era colaboradora, antes disso era auxiliar, agora não. Homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiro e responsáveis pelos encargos da família. Agora sim ficou justo, né? E ficou igual para ambas as partes. E também, qualquer um dos noivos pode acrescentar ao seu sobrenome o sobrenome do outro. Não é obrigado, poderá acrescer, né? Mas vejam que quantos anos, quantas modificações, quanta luta, quantas coisas têm que ser feitas para que realmente a lei possa contemplar de uma forma justa homens e mulheres, né? Quando falamos do preconceito, da discriminação, né? Nós geralmente vemos as mulheres, não que as mulheres não estejam nos cargos que estão atribuídos nesse quadro aqui aos homens,
mas podemos falar em sua maioria, né? Quando nós falamos de quantidade, né? As mulheres, a maioria estão em trabalhos domésticos, muitas vezes em cargos subalternos e trabalhos mais operacionais. Os homens em trabalhos intelectuais, em posições de comando, em funções estratégicas e cargos de confiança. E isso, com certeza, não se deve à capacidade de um ou de outro, mas por toda uma questão histórica, por toda uma questão social, uma questão de cultura, né? Felizmente, essas coisas têm mudado, mas nós não temos uma realidade tão boa assim, né? Tão promissora, pelo menos por enquanto. Temos esperança, né? Mas há de melhorar isso, mas por enquanto ainda temos uma situação bastante desigual. Quando vamos aos dados estatísticos, né? Essa tabela que nós já vimos em módulos anteriores, né? Eu trago ela para exemplificar em vários módulos, né? Nós vemos aqui, eu peguei os dados referentes ao estado do Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo não é muito diferente. Quando nós vemos essa tabela, os homens ganham em torno de R$ 500 a mais que as mulheres, né? E se nós formos ver, as mulheres, elas têm nível de instrução, no caso, peguei o recorte do nível superior completo, né? As mulheres são em maior quantidade, mas o salário menor, e não somente a questão salarial, mas, claro, uma coisa, muitas vezes, é consequência da outra, né? Um trabalho de um nível mais elevado vai ter um salário maior, né? E aí, se nós formos ver aqui nessa tabela, né? O total de pessoas com nível superior completo, 656 mil pessoas, 967. Os homens, tem 100 mil homens a menos com nível superior que as mulheres no Rio Grande do Sul. E ainda assim, quando nós formos ver ali as questões diretores e gerentes, quando falamos de homens, em torno de 38 mil, mulheres em torno de 29 mil. Funções intelectuais profissionais das ciências intelectuais, 340 mil o total, homens 123 mil, mulheres 216 mil. Nesse caso aqui, até a gente pode ver que as mulheres estão em maior número, só que isso não necessariamente vai repercutir num salário maior, né? Porque um profissional das ciências intelectuais, muitas vezes, não tem a questão do status, de diretor, gerente, cargos de comando, esse tipo de função que se tem culturalmente, socialmente, que se atribuiu muito, sempre se atribuiu aos homens, né? As mulheres vêm conquistando espaço, mas ainda podemos dizer que a passos lentos. Algumas conquistas se consegue, daqui a pouco se retrocede um pouco, né? E a luta importante de muitas mulheres para que se modifique essa situação, né? Porque essas questões de legislação e tudo não foi uma coisa simplesmente que realmente temos que mudar isso. É porque teve muita luta, teve muito suor, teve muito engajamento, muito trabalho das mulheres que lutaram para que essas questões fossem possíveis de serem superadas, né? Como nós falaremos depois, a questão do voto feminino, né? Não foi sem luta, uma questão bem difícil de conseguir, né? Então, é uma luta permanente por conquistas, por avanços, né? Que não param por aí, porque a gente tem muito a melhorar ainda como sociedade, né? E a questão dos trabalhos femininos e masculinos, quando falamos dos membros das Forças Armadas, em torno de 5 mil pessoas no Rio Grande do Sul, né? 4.600 são homens e 631 são mulheres, né? Quando nós vemos ali operadores de instalações de máquinas e montadores, seria mais podemos imaginar uma indústria automobilística, né? Que os trabalhadores nas máquinas e montadores de peças que muitas vezes se atribui mais aos homens, né? Também os serviços domésticos, em sua maioria,
são mulheres que trabalham como empregadas domésticas, diaristas, né? Então, não vemos muitos homens nessas posições. Nas questões assim de limpeza pública, até nós temos hoje em dia bastante homens também, né? Mas no âmbito familiar, as mulheres são sua grande maioria. E não temos aqui esse dado, né? Mas uma das grandes conquistas das mulheres foi o voto feminino. Desde o século XIX, se tinha muita luta, mulheres engajadas para modificarem a situação e conseguirem direito ao voto, né? Teve algumas exceções, algumas mulheres conseguiram, através de um processo judicial, terem o direito ao voto, mas foram poucas exceções, né? Quando nós vamos falar de legislação, o Código Eleitoral Brasileiro de 1932 já previa o direito das mulheres ao voto, mas falando de Constituição, apenas na Constituição de 1934 que as mulheres puderam votar. Então, tem conquistas, tem aspectos que mudaram, que as coisas estão diferentes hoje, que não faz nem 100 anos, algumas pouco mais de 100 anos, né? Podemos dizer que uma história recente, né? E que ainda vemos muita desigualdade entre homens e mulheres. Então, com relação ao módulo 7, era isso por hoje. Aguardo, ao módulo 6, desculpe. Aguardo vocês no módulo 7. Até mais.